Pronto? Tudo jóia? Vamos lá. Nessa segunda parte do vídeo, a gente tá para mostrar para vocês o processo contrário que eu estava explicando para vocês no vídeo anterior. Relação binária, na parte 1, a primeira aula que vocês com certeza acabaram de assistir. Se vocês ainda não assistiram, olha só, é imprescindível que você assista a aula de relação binária que fala da definição, que é a aula parte 1. Tudo bem? Vamos lá. Mas veja só, vamos responder uma pergunta que ficou lá no final do vídeo. Quando eu estava mostrando para vocês que uma relação binária pode ser representada de 3 formas: por listagem, por diagrama e por propriedade característica. E quando eu dei a propriedade característica, eu disse para vocês que algumas pessoas poderiam ficar com dúvidas. Bolinha, por que a gente... Como que eu vou fazer para encontrar uma propriedade característica se eu estou vendo só os pares da relação binária, né? Então, olha só, a ideia é a seguinte. Lá no vídeo eu disse: o processo é o contrário. Na maioria das vezes, o que você vai ter é a propriedade característica para conhecer os pares, não é verdade? Então, eu vou provar para vocês isso agora e, na verdade, eu vou mostrar para vocês como, na maioria das vezes, vocês vão proceder. Uma revisão. Eu coloquei os mesmos conjuntos que nós estávamos trabalhando na aula passada, que foram o conjunto A, formado pelos elementos 0 e 1, o conjunto B, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e lá no vídeo também nós já tínhamos a cartesiano B, que é o conjunto desses 6 pares. É importante lembrar que uma observação lá de produto cartesiano, que o número de pares de um produto cartesiano de A com B é dado por n de A, que é o número de elementos do conjunto A, multiplicado por n de B, que é o número de elementos do conjunto B, tá bom? Então o conjunto A tem 2 elementos, o conjunto B tem 3 elementos, 2 vezes 3, 6. Então a cartesiano B vai ser formado por 6 pares. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja só, uma pesca. Vocês estão vendo esses 2 pares grifados aqui, mas faz de conta que não existe, tá? Porque lá no vídeo anterior, eu dei como exemplo uma relação binária formada por esses 2 pares e eu disse para vocês que é com a propriedade que a gente acha os pares. Faz de conta que a gente não está enxergando. Isso aqui é só uma pesca para a gente, tá? Então, olha só. Se eu tenho uma relação, se uma questão, se um exercício me dá uma relação binária com esta propriedade, como que eu vou saber quem são os pares da minha relação? Vamos ler essa propriedade com um pouco mais de carinho, só para vocês entenderem. Olha só o que é que ela diz. Deixa eu ficar escondido aqui no cantinho. Ó, a relação R é formada pelos pares x e y que pertencem a cartesiano B, ou seja, são pares x e y que pertencem a esse conjunto, tais que o valor de y é igual ao valor de x mais 1. Então eu quero saber desses pares, qual ou quais deles tem o valor de y igual ao valor de x mais 1. Qualquer par do tipo x e y. Né? Então esse segundo valor aqui, a ordenada do ponto, tem que ser o valor da abscissa somado com uma unidade, né? Bom, se você acha que isso é complicado, isso pode se tornar mais simples se vocês imaginarem a seguinte situação. Vamos para o diagrama. Eu tenho o conjunto A, que é formado pelos elementos 0 e 1, e eu tenho o conjunto B, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então, olha só. Se o valor de y é igual ao valor de x mais 1, é importante que vocês estejam lembrados de que o valor de y, esse valor daqui, ele é visto lá no conjunto B, não é? Porque lá na definição de produto cartesiano, lá em produto cartesiano, é o conjunto de pares x e y, tais que o x é do conjunto A e o y é do conjunto B. Então veja só, se x é do conjunto A, x pode ser 0 e ele também pode ser 1. E se y é do conjunto B, y pode ser ou 1, ou 2, ou 3. Então é só a gente procurar saber quais são os pares que satisfazem a essa expressão daqui. Na verdade, essa lei daqui, que o valor de y tem que ser igual ao valor de x mais 1. Tá bom? Então, olha só. X é de A. Então, x pode ser 0 ou então pode ser 1. Agora, imagine só. Se x for 0, minha gente. Se x for 0, o que é que eu vou ter? Imagine 0 aqui. Então, o valor de y é igual ao valor de x, que é 0, somado com 1. 0 mais 1 é 1. Tá bom? Então, se x for 0, o valor de y tem que ser 1. Então, x de 0 corresponde com 1, y, né? Mas só que x também pode ser 1.
Então, se x for 1, o valor de y vai ser 1 mais 1. E 1 mais 1 é 2. Então, se x for 1, o y é 2. Tudo bem? Não tem importância porque o 3 sobrou. Não tem importância. Agora, olha só o que é que vai acontecer. Vamos fazer uma revisão. Vocês lembram que lá no vídeo anterior tínhamos esse diagrama exatamente assim? Veja só. Nós tínhamos o diagrama e procuramos a propriedade característica. Eu tranquilizei dizendo para vocês que era o contrário. Eu tinha a propriedade característica e construo o diagrama. Daqui eu chego à seguinte conclusão. A minha relação R é formada pelos pares 0 de x e 1 de y, 0, 1. E também 1 de x com 2 de y, 1, 2. Não é verdade? Pronto, são esses dois pares. Revisão. Este primeiro conjunto é chamado de conjunto de partida. Este segundo conjunto é chamado de conjunto de chegada ou contradomínio. Tá bom? Veja só. Conjunto de partida, conjunto de chegada ou contradomínio. Tá? Vamos aproveitar essa discussão e eu vou falar de duas coisas importantíssimas para vocês. Tá bom? Duas coisas. Veja só. A primeira delas é o que a gente chama de domínio. Tá bom? Domínio. Eu vou ditar para vocês e vocês vão escrever, tudo bem? Quando vocês estiverem copiando, dando suas estudadas aqui, inclusive que vocês podem, deixa eu me afastar um pouquinho para vocês enxergarem, vocês podem copiar isso no resumo, é sempre bom ter algumas anotações, não é verdade? Então, olha só, quando vocês estiverem fazendo suas anotações, é importante que vocês prestem muita atenção aqui nessa parte domínio, tá certo? Que é o seguinte... Existe uma coisa chamada domínio de uma relação. E o que é o domínio de uma relação? Nesta relação que vai de A em B, é a minha relação R, tá bom? A relação R é uma relação que é de A em B. Os elementos, ou os elementos de A que participam, ou seja, que mandam a flechinha, eles são chamados, eles formam um conjunto chamado domínio. Os elementos de B que participam, ou seja, que recebem a flechinha, eles recebem o nome de imagem. Então, olha só. O que é o domínio de uma relação? É o conjunto formado pelos elementos do conjunto de partida que participam da relação. Olha só, o que é domínio? É o conjunto formado pelos elementos do conjunto de partida que participam da relação. Então, eu poderia dizer para vocês que, neste caso, o domínio da nossa relação R, é o conjunto formado. Vamos lá. Quem é do conjunto A que participa? O 0 participou e o 1 também participou. Então, eu poderia colocar assim 0 e 1. Ou simplesmente A, porque A é o conjunto 0 e 1. Não é verdade? Bom. O próximo tópico, a próxima observação importantíssima que a gente tem que fazer é a respeito da nossa imagem. Se o domínio são os elementos que participam lá no conjunto de partida, a imagem é cada conjunto de chegada ou contradomínio, né? Então, no contradomínio, quem é que participa? O 1 e o 2. Então, o que é a imagem? É o conjunto formado pelos elementos do contradomínio que participam da relação. Ou seja, neste caso, o 3 não participou, mas o 1 e o 2 participaram. Então, eu poderia dizer para vocês que a imagem da nossa relação R é o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, que são os elementos do contradomínio que participaram. Tudo bem? Então, vamos lá. Presta bastante atenção. Quando a gente tem uma relação binária, é importante a gente lembrar que a gente vai ter a propriedade característica, a gente vai fazer o diagrama para depois encontrar a listagem da minha relação. Tá bom, gente? Então, eu acho que assim vocês se tranquilizam, porque a gente, no exemplo, na aula passada, eu comecei dando a listagem, mostrei o diagrama e encontrei a propriedade. É óbvio que eu coloquei de uma forma estratégica, porque eu já tinha na cabeça a propriedade para mostrar para vocês, mas nem sempre vai ser tão simples assim.
tá bom? Só para mais tarde, quando a gente estudar algumas funções e tal, que isso torna mais simples resolvendo sistemas de equações e por aí vai. Então, olha só, na verdade, o importante é vocês verem como que isso acontece e poderia ficar um exercício para vocês tentarem praticar em casa, né? Imaginem vocês, se eu dissesse para vocês assim, olha, eu quero que vocês encontrem a minha relação S formada por pares x e y que pertencem a cartesiano B, tal que y é igual a x mais 2. Pronto, essa daqui foi x mais 1. Tenta fazer nas suas anotações, ó, essa relação aqui. Construa o conjunto A, o conjunto B, monta o teu diagrama e tenta encontrar os pares. Tudo bem? Fica isso como sugestão para casa, tá certo? Fica aí para depois, para a gente começar a estudar. Não percam aí, depois vocês vão assistir as aulas de relação binária, falar sobre relação inversa, tá bom? Que isso é muito útil para o tópico que vem depois, que são as funções, tá? Eu espero que assim tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e ativar lá as notificações, tá bom? Um abraço para cada um de vocês e até a próxima.